Tá de sacanagem, né? É brincadeira, ô garotinho. Parou com a palhaçada. Eu não aguento mais ligar a televisão e ver esse bando de ruela, esses orelhudos da grande mídia com essa cara de choro falando que a Inglaterra é o bicho-papão da Copa do Mundo. Fala, cambada de pé de rato. Começa mais um vídeo e mais uma análise bombástica com o craque Netinho Pistola. Deixa eu falar uma coisa na sua cara. A Inglaterra sofreu uma barbaridade, passou um sufoco desgraçado para ganhar da República Democrática do Congo por 2-1 de virada. O Congo estava dando uma congada histórica nos caras no primeiro tempo, parecia o Barcelona de Guardiola contra um time de casados, e os comentaristas de poltrona aqui no Brasil tremendo as pernas. Ai, porque a Inglaterra se classificou para as oitavas e vai pegar o México. Ai, porque se o Brasil passar e a Inglaterra passar, eles se enfrentam nas quartas. Me poupe, garotinho. Sabe qual é a diferença do futebol deles pro nosso? Na Inglaterra, a água das torneiras é tão filtrada, tão pura e cristalina, que o sujeito bebe e parece que está tomando um elixir da juventude dos Alpes suíços. Aqui no Brasil, a nossa água sai da torneira com cor de achocolatado, gosto de cloro puro e cheiro de pneu queimado, mas a gente bebe rindo, faz suco e ainda ganha imunidade para jogar na várzea. Respeito o Brasil, rapaz. Aquela zaga da Inglaterra parecia uma peneira velha, um bando de grilo tonto correndo atrás da bola. Se o Congo tivesse um ponta esquerda com um pouquinho mais de juízo na cabeça, os inventores do futebol tinham voltado de navio para Londres antes da hora. Mas aí, ó, Veloso, presta atenção em mim, não dorme na bancada não, seu cabeça de lâmpada. Deixa eu te contar uma história muito séria que pouca gente sabe, da época em que a gente viajou para a Europa para fazer aquela pré-temporada. Um caipira lá de Guará viajou para Londres no inverno para tentar ver a rainha e o Big Ben. Chegando lá, o bicho tava um gelo danado, uma névoa que você não enxergava um palmo na frente do nariz. Parecia que tinham acendido uma churrasqueira dentro da cidade. O caipira encontrou um guarda real, daqueles com aquele chapéu de pelo de urso gigante na cabeça e perguntou: moço, como é que eu faço para achar a entrada do palácio no meio dessa fumaça toda? O guarda britânico, muito educado, olhou pro caipira e falou em inglês: look, my friend, you just walk straight ahead. O caipira não entendeu nada de look, achou que o cara tava mandando ele ver o jogo do Chelsea, pegou as malas e saiu andando reto. No dia seguinte, o caipira deu entrada no hospital de Londres todo quebrado e engessado dos pés à cabeça, parecendo uma múmia do Egito antigo. O guarda real foi visitar o cara e perguntou assustado: o que aconteceu com você, rapaz? Você não seguiu as minhas instruções de andar reto? E o caipira, quase sem conseguir mexer a boca, chorou: siga as instruções, caramba, seu moço! Eu saí andando reto no meio daquela neblina preta, só escutei um barulho de look, look, look vindo na minha direção. Achei que era o senhor me chamando para conversar, mas era a porcaria de uma locomotiva da linha expressa de Londres a 200 por hora que me atropelou no meio dos trilhos. Haha, tomou um capote do trem achando que era o guarda falando inglês. Mas o que é que isso tem a ver com o assunto? Nada, mas eu quis contar porque o programa é meu e eu falo o que eu quiser. Voltando a essa patifaria, o Harry Kane salvou a pele daqueles Zé Ruelas. Fez um gol de cabeça e depois acertou uma bomba para virar o jogo. Ele resolve. Mas aí eu sou obrigado a ouvir na televisão um analista de condomínio dizer que o Harry Kane tá batendo recordes e que daqui a pouco tá chegando no Pelé. Parou com a palhaçada. Vocês estão de sacanagem com a minha história. O Pelé jogava bola de chuteira de couro duro que pesava 5 quilos, com bola de capotão cheia de costura que parecia uma jaca quando chovia. E o zagueiro entrava para quebrar as duas pernas dele, dava voadora no gogó. Hoje esses caras jogam em gramado que parece um tapete de sala de estar, com bola que flutua sozinha e uma chuteira de plástico fluorescente que pesa 10 gramas. Querem comparar o Harry Kane, que diga-se de passagem não tem metade dos títulos do bando de Ruela que jogava comigo no Guarani, com o rei do futebol? O Pelé, com 17 anos, já era campeão do mundo dando chapéu dentro da área da Suécia. Se o Harry Kane ver uma coxinha de rodoviária na frente dele na hora do jogo, ele engasga com o osso e pede substituição. Comparar esses jogadores Nutella de hoje em dia com o Pelé é a maior heresia do futebol mundial. Sabe qual é a diferença estrutural? Lá em Fen, Londres, o transporte público deles tem trem-bala que voa nos trilhos, ar-condicionado central, poltrona de veludo e não atrasa um segundo no cronômetro. Aqui no Brasil, o nosso transporte público é o ônibus lotado na hora do rush.
com o motorista correndo igual o Ayrton Senna, o cobrador gritando e o sujeito com o sovaco na sua cara. Mas é esse equilíbrio no cano do ônibus que dá o molejo e a ginga pro jogador brasileiro. Respeita o Brasil, rapaz! Lá eles têm o VAR tecnológico que analisa se o dedão do pé do atacante estava 1 milímetro impedido com câmera lenta e holograma. Aqui no Brasil o juiz não vê um soco de soco inglês na boca do centroavante dentro da grande área porque o refletor do estádio apagou na hora e sumiram com a bola. Mas é essa malandragem de sobrevivência que faz a gente ser pentacampeão do mundo e eles terem uma taça mofada de 1966. Respeito o Brasil, rapaz. Ô Veloso! Você tá rindo aí na bancada, né? Tá rindo porque você sabe muito bem do que eu tô falando. Você lembra muito bem daquela época no vestiário do Palmeiras, quando você usava aquela sunga de crochê branca que a sua avó fez pra você e ficava desfilando perto do chuveiro achando que tava abafando? Eu só não dou os detalhes completos dessa história e não conto o que aconteceu quando a linha do crochê começou a soltar no meio do banho, porque você é meu amigo de verdade e eu respeito o seu passado de caserna. Mas o que é que isso tem a ver com o assunto? Nada! Mas eu quis dizer, voltando ao assunto, se a Inglaterra passar pelo México e o Brasil fizer a obrigação dele nessa Copa, os caras vão se cruzar nas quartas de final. E eu te pergunto, o brasileiro de verdade vai ter medo da Inglaterra? Daquele futebolzinho burocrático de passe para trás que parecia o esquema do Paquetá? O lateral direito deles avança e deixa um buraco na defesa que cabe um caminhão de lixo baú de ré. O meio-campo deles fica moscando, parece um bando de pé de rato em fim de festa depois de tomar todas. Se o nosso ataque entrar em campo com o espírito dos monstros sagrados do passado, mordendo a saída de bola, dando carrinho de cabeça e jogando com raça, a gente amassa essa Inglaterra sem tomar conhecimento. A imprensa inglesa gasta bilhões para fazer propaganda de jogador comum. Eles colocam o terno, falam bonito com sotaque de lorde, mas na hora que o bicho pega e o caldeirão ferve, eles entregam a paçoca. Veloso, deixa eu te fazer outra pergunta muito séria, porque você entende de restaurante chique e de comida fina. Você sabe qual é o prato preferido do Harry Kane quando ele vai almoçar num restaurante lá em Londres? Pô, Veloso, você é burro, viu? Você é um orelhudo de marca maior, o prato preferido dele é o arroz com Kane lá, seu bobão. Ha, 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 que piada maravilhosa. Mas o que é que isso tem a ver com o assunto? Nada, mas eu quis dizer, voltando pro foco. A Inglaterra ganhou do Congo, mas não bota medo em ninguém que entenda o mínimo de futebol. O resumo da ópera é o seguinte: esse time inglês é superestimado pela grande mídia orelhuda que adora lamber bota de europeu. Eles têm o Harry Kane, que é um baita centroavante, faz os gols dele, mas o resto do elenco é jogadorzinho de condomínio, criado a leite com achocolatado, que se ver o calor de Salvador, o barulho da torcida ou a catimba de um jogo decisivo de mata-mata, eles pipocam e pedem a mãe. Ô Veloso, deixa eu te fazer mais uma pergunta antes de ir embora, vê se acerta uma pelo menos. Qual é o chá que os jogadores da Inglaterra tomam antes do jogo para ver se ganham alguma coisa relevante na vida? É o chamamento, seu bobão. Porque eles precisam urgente que alguém chame a bola para eles, já que sozinhos eles não acham nada dentro de campo. Haha, eu sou um gênio dos trocadilhos. E você aí que está assistindo ao vídeo, eu já tô te vendo. Você está segurando o seu celular exatamente com a mão esquerda, deitado no sofá, com uma preguiça danada, e o seu dedo indicador direito tá aí meio fedendo porque você estava coçando o caneco, ou o zóio da goiaba agora há pouco, não é? Limpa esse dedo na calça e usa ele agora mesmo para clicar no botão de se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma resenha e deixa o joinha para fortalecer o craque Netinho Pistola. Fiquem com Deus e vai Corinthians! Parou com a palhaçada, hein, garotinho?